Boa noite. Bom, hoje nós ficamos de discutir essa ideia de frações parciais. Eu acho que é a última técnica disso. Aí vem a ideia da aplicação, né, de um sólido de revolução, que aqui já é o uso da integral para determinar um volume, e aí a gente já começa a discussão dos exercícios hoje. Não sei se, pelo menos hoje eu não olhei o Telegram, não sei se teve alguma dúvida. Eu acho que pelo menos no feriado eu não vi assim muitas dúvidas, né? Volta e meia tinha um questionamento ou outro na questão 2, né? Ok, tranquilo. Tá. Então, vamos aqui vamos às ideias, né, das frações parciais. Bom, então, ela é uma técnica que é usada normalmente para funções quocientes, né, como essa daqui, né, o caso aqui do exemplo 9. E tem um exemplo lá em cima, né, eu acho que é o 4 do exemplo 2. Deixa eu só conferir se é mesmo. Isso, né, ele, né, tem um polinômio no denominador. Deixa eu ver se é bem parecido com esse, né? Então, por questões de tempo, né, a gente discute esse e aquele lá, no caso esse daqui, né, também vou ter que dar uma corrigida aqui, porque, né, quer dizer, eu acho que eles se resolvem por dois caminhos, né? Porque o denominador tem uma estrutura dessa, né, e também entra aqui em frações parciais. Enfim, tá. E o numerador e o denominador são ambos polinômios, né? Então aqui seria uma espécie de regra geral, né? Eu tenho um polinômio no numerador sobre um outro polinômio no denominador, né? Eu quero aplicar a integração. Então, perceba que essa expressão aqui, a gente vai transformar esse quociente na soma de dois quocientes polinomiais, né? Um quociente eu só chamei de S de x, e o outro é um certo R, né, sobre Q. Então, assim, vocês vão entender mais ou menos a ideia, né? Aí aplicando a propriedade, fica a integral aqui do primeiro, mais a integral aqui do segundo. Sei que, olhando, assim, essa linha de forma geral, parece que, a partir do momento que a gente fez essa transformação, parece que não ajudou muita coisa, né? Porque parece que essa última aqui, ó, tem quase a mesma cara da primeira, né? E apareceu um termo a mais. Mas, na verdade, o intuito de aplicar essa técnica é que, na hora que a gente transforma uma fração numa soma de frações, digamos assim, essas frações que a gente gerou, né, em separado aqui, somados, sejam mais simples do que o original, né? Essa é a intenção, né? Senão, não vale a pena, né? E, de certa forma, não teria as frações parciais como técnica, né, se esse processo não fosse facilitador. Então, para enfatizar como é que o processo funciona, né, baseado nisso que eu estou comentando aqui, a gente vai resolver esse exemplo aqui. Tá? O exemplo 9, nós vamos integrar
essa, né, esse quociente de polinômios. Então, o exemplo 9 é a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 5x dx. Então, a ideia, pelo menos inicial, é a gente mexer um pouco nesse denominador no seguinte sentido. O que é que a gente sabe, né? Que esse denominador pode ser escrito assim. Como sendo x que multiplica x menos 5. Mas vamos observar uma técnica bem primitiva, né, em relação à soma de frações, né? Se eu tenho a mais b somado com c mais d, nós sabemos que, algebricamente, isso é idêntico a isso, né? Isso aqui vai ser o AD mais BC sobre BD. Então, essa estrutura aqui a gente compara com uma coisa dessa forma, né? É o produto aqui de duas coisas, e aqui nos numeradores está tendo somas aqui de tal maneira que aqui fica 1. Então, a gente vai transformar essa estrutura aqui numa coisa semelhante a essa, para a gente transformar em frações mais simples. Tá? Porque se a gente observar bem, né, esses numeradores aqui, denominadores, são produtos. Aqui não, são numeradores mais simples. Então, a ideia das frações parciais, a base, né, a informação, a ferramenta básica que a gente utiliza aqui é a simples soma de frações. Então, vamos fazer isso, né? Então, significa o seguinte, significa que esse denominador aqui, eu posso dizer comparando com isso, né? Significa que esse x vezes x menos 5, isso aqui é um certo a vezes x somado com o b vezes x menos 5. Só observando o seguinte, né? Esse carinha aqui é como se fosse o meu bzinho, esse aqui é como se fosse o meu d. Então, aqui eu estou escrevendo o b, né? Consequentemente, esse aqui vai ser um certo c aqui. E esse aqui, né, comparando tudo com essa estrutura aqui, é meu d. Ou seja, a partir do momento que eu encontro esse a e b, aí eu transformo essa operação aqui de frações, né, na soma de duas mais simples. Todo mundo está visualizando como é que a técnica funciona até o momento? Ok. Então, aqui vai acabar se transformando numa espécie de sistema, né? Eu vou colocar aqui igual, porque aqui depois a gente vai colocar os resultados. O nosso interesse agora é ver quem é o nosso A e o nosso B, né? Que satisfaz essa, né? De tal maneira que essa fração se transforme na soma de duas. Mas é porque tanto faz, né? Aqui, na verdade, eu coloquei, se eu troco essa ordem, né, escrevo BC mais AD, é a mesma do que essa.
Então, assim, a níveis de... para fins didáticos, eu acabei piorando a situação, mas nós sabemos que a soma é comutativa. Então, por mais que eu tenha feito a troca, né, não é absurdo, né, está correto ainda. Ok. Então, né, reescrevendo só essa estrutura desse numerador, a gente tem que ax mais bx menos 5b, isso tem que ser igual a 1. Aí, com isso, eu vou gerar aqui um polinômio de grau 1, onde aqui eu vou colocar o x em evidência, né? Então vai ficar assim, ó, a mais b vezes x menos 5b, isso vai dar 0 vezes x mais 1. Né? Isso escrevendo dessa maneira para a gente criar o nosso sistema. E o nosso sistema vai ficar o seguinte, né? A igualdade de polinômios é quando os coeficientes das respectivas variáveis, né, de mesmo grau, são idênticos. Então, esse a mais b tem que ser igual a 0. E o menos 5b tem que ser igual a 1. Com isso, eu já obtenho um valor. No caso aqui, o valor do b, né? Então, o b vai ser menos 1/5. Substituindo na equação anterior, eu tenho que o a, né, vai ser menos b. Quer dizer, o a tem que ser o oposto do b, né? Porque a soma está dando 0. Consequentemente, o a é 1/5. Quer dizer, essa estrutura que eu comparei com essa, eu posso escrever dessa forma. Né? E eu já descobri quem é quem aqui, né? Então, vamos só colocar aqui, né? Que é 1/5 vezes x menos 1/5 vezes x menos 5 sobre x vezes x mais menos 5 é exatamente a mesma coisa do que essa fração que está aqui. Então, com isso a gente tem um processo mais fácil, né, de calcular a integral. Então vamos fazer isso. Vamos fazer aqui a substituição devida. Né? Então essa nossa integral nada mais é do que essa. Bom, e aqui eu posso dividir em duas frações, né? Então, isso aqui pode ser escrito assim, como sendo 1/5 vezes x sobre esse produto, né? Aí aqui o menos, né? Vou tirar esse sinal de menos da integral. Aqui vai ficar 1/5 x menos 5 sobre x vezes x menos 5 dx. Tá, e com isso aqui eu posso fazer um cancelamento. Né? Aqui eu posso cancelar. Aqui eu posso cancelar também. E posso retirar os respectivos números aqui das integrais, né? Então, consequentemente, a gente vai ter que isso aqui vai dar
1 quinto ele sai, né, da integral, então isso aqui vai ficar 1 sobre x menos 5 dx, menos 1 quinto, 1 sobre x dx. Todo mundo visualiza até aí? O procedimento? Ok. Tá. Então, agora a pergunta mais simples, né, no caso, é qual é a integral de 1 sobre x? Né? 1 sobre x menos 5 é semelhante. Mas quem é a integral de 1 sobre x? Ou seja, qual é a função que a gente deriva que dá 1 sobre x? Quem lembra? O log. Perfeito. Então, aqui vai ficar 1 quinto, já eu escrevo alguma coisa daqui, aqui menos 1 quinto. Então, no caso aqui é o ln, né? O ln de x é a integral dessa função aqui. E a integral dessa? Aqui eu vou colocar esse x aqui até então. Muito bem, é isso mesmo. É o ln de x menos 5. Eu falei desse primeiro porque esse aqui é, assim, é mais comum, né, ser visto quando a gente está no processo de derivação. Aqui eu vou colocar, por garantia, né, eu vou colocar módulo de x, porque quando a gente está integrando, a gente não comenta nada de domínio, de função, né? A gente está fazendo uma aplicação aqui da integral e também não tem intervalos. Assim, nesses exemplos, né? Quando a gente está aplicando as técnicas, são sempre integrais definidas. Então, a gente sabe que o domínio do ln, né, meu x só pode ser positivo. Consequentemente, aqui a gente bota só o módulo só por garantia, tá? Que não teremos problemas aí sei lá, na minha integral. Então, essa integral é verdadeira se de fato x for positivo. E esse caso aqui, uma maneira da gente enxergar é a gente observar, né, simplesmente derivar essa função só para a gente enxergar o que dá. O João Guilherme ele comentou de algumas possíveis técnicas para cá, porém, para a gente aplicar a substituição, a gente precisa de, até, acredito que até D, né? Porque se eu derivo x, dá 1. Né? Então, aqui, eu acho que cabe a integração por substituição, né? Já que esse 1 aqui é a derivada desse x. E por partes, né? A questão é que, por partes também, a gente precisa de duas expressões, né? Então, sei lá, esse aqui tudo é U, esse aqui vai ser dv, não sei. Se eu fizer isso, na verdade, eu não fiz nada. Então, assim, é interessante brincar, né, com isso. Aqui eu já vou ser mais direto, né? Vou só mostrar por que de fato é isso aqui, a integral. Isso, mas é por aí. Aí foi o que eu comentei, né? O 1 é a derivada se eu derivo x menos 5 dá 1. Então, significa que parece que a técnica da substituição, né, é satisfatória ser aplicada aqui. Né? Então, derivando essa função aqui, né, nós sabemos que vai ficar 1 sobre
esse domínio do ln, vamos chamar assim, essa subtração, e vezes a derivada da interna, né? No caso, a interna do ln é esse polinômiozinho, né, x menos 5. E a derivada dele dá 1. Quer dizer, de fato, todo polinômio de grau 1, quando a gente integra, vai dar o ln dele, né? Aí lembrando, né, que como a gente não está colocando nenhum limite aqui, então significa que essas integrais vão ser exatamente essas se nos limites, né, os valores de x obedecem essa questão de serem positivos. Vocês lembram da derivada do ln? Que eu lembro que o ln a gente derivava, o processo de derivação que a gente fazia era a derivada da inversa, não sei se vocês lembram disso. Então, aí, aqui eu apliquei a derivada da composta, né? Que era para ver se de fato, quando eu derivava essa função aqui, se de fato dava essa daqui, né? E quando eu derivei, né, a derivada do ln é 1 sobre a expressão que está no domínio dela, porém aqui tem que derivar ela, né? Porque aqui é uma cadeia, né? São duas funções uma dentro da outra. E a derivada dessa função do denominador é 1. Então, de fato, né, a derivada desse ln vai dar essa expressão aqui. Como a integral é um processo de antiderivação, né, então a integral dessa função aqui, de fato, vai dar essa daqui. Tudo bem, não? Ok. Então, a inversa... Eu tenho que... Isso aqui é um certo y, né? Consequentemente, é elevado a y, vai dar x menos 5, e subtraindo os dois lados por menos 5, né? Desculpe, adicionando 5 dos dois lados, né? Fazendo isso, esse 5 some. Então, fica e elevado a y mais 5. Então, essa é a inversa dessa daqui. É o e elevado a y mais 5. Ok. Tranquilo, né? Tá, então, vamos aqui à ideia da aplicação, né? É uma aplicação simples. Então, eu tenho uma função f definida no intervalo fechado, com imagens sendo números reais. Então, o volume do sólido de revolução é dado por essa expressão aqui. Qual é a ideia para gerar isso, né? A ideia é a seguinte, vou fazer aqui um desenho. Suponha que eu tenho um gráfico qualquer. Vamos pegar uma função com qualquer comportamento, né? Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui. Uma reta que vai até um certo ponto. Então, qual é a ideia da rotação, né? A ideia da rotação é semelhante à ideia da rotação de um segmento. Então,
Vou pegar aqui uma circunferência. E o que, que a gente sabe, né? Que se eu pego um segmento e rotaciono esse segmento, então eu obtenho aqui uma área, né? E essa área nós sabemos que ela nada mais é do que πr2, né? Isso aqui a gente já tem um conhecimento a priori sobre isso, né? Aqui é a mesma ideia, né? Porém, o nosso raio aqui, ao invés de ser um segmento, na verdade é essa área aqui, ó. Então, quando eu rotacionar isso aqui, que vai acontecer uma coisa desse tipo, né? Eu vou gerar um sólido, onde essa parte aqui é oca, né? Essa parte aqui não tem nada, vai ter só aqui, ó. Eu vou gerar um volume. Então, aqui, essa região que eu vou pintar agora, ela funciona como se fosse aqui o meu raio, tá? É ela que eu estou girando, né? Imagine que isso aqui é uma espécie de ventilador, né? E quando a gente liga a hélice, ele começa a girar, né? Ela ganha um formato superficial, né? Então, aqui vai ficar π vezes a integral de f ao quadrado de x dx, né? Que é essa, no caso, a minha função aqui é essa curva, né, f. A integral é que vai me dar o tamanho dessa, quer dizer, a área ocupada aqui, e essa fórmula aqui seria uma analogia a essa, né? É ela que faz o giro. E, consequentemente, isso aqui me dá o volume. Tá? Vamos pegar aqui, sei lá, de 0 até A. Só para a gente. Então, aqui, de 0 até A, é o tamanho aqui da minha palheta, né? Quanto mais eu distancio esse A, né, maior vai ser aqui a minha palheta, né, mais volume eu vou ter no giro. Então, assim, é uma ideia bem simples, assim, né? É só a aplicação da integral nessa fórmula diária. Todo mundo visualizou o procedimento que eu já me fiz essa pergunta, né? Até então eu não encontrei a resposta, né? Eu só sei que essa fórmula, de fato, ela tem funcionado, né? Porque a pergunta que o Felipe fez foi a seguinte, né? Se a gente for aplicar ao pé da letra, né? Nessa expressão aqui, então quem tá fazendo o papel do raio é essa área. Então vamos chamar ele disso aqui, né? Integral de f de x dx, né? No intervalo aqui do 0 a A. E o volume, então, vai ser quando eu aplico, né, essa expressão aqui. Então, ficaria assim, né? Não é o intervalo de menos A até A, porque seria equivalente você perguntar aqui por que, que o raio não vem daqui até aqui, né? O raio é só da metade à borda, né? Assim como aqui tem o mesmo papel, né? É da metade até a borda. Sim, então, teoricamente, era para ser assim, né?
E não é assim. Aí vem algumas perguntas, né? Será que essa integral é a mesma coisa dessa? Pois é. É uma investigação que se faz, né? Quer dizer, tem que se fazer. Eu acho que eu já rascunhei isso e não cheguei muito longe. Na verdade, essa expressão aqui, A, ela é área porque isso aqui é um segmento, né? Então, eu estou girando aqui um segmento e ele vai formar uma área. Um exemplo disso, né? Suponha que aqui é a sua mão, né? E aqui você amarra uma pedra, um barbante. Aí você formou um segmento, né? Quando você começar a girar esse barbante, né? Com essa pedra na borda, ele vai gerar uma superfície que você pode calcular a área dele, não o volume, né? Aqui não, já é diferente. Aqui eu estou rotacionando uma área, né? Eu tenho aqui uma espécie de uma placa, né? Que é a área dessa região. Ao rotacionar essa placa, então, na verdade, a superfície aqui que é gerado, né? Me dá um volume, né? Ele não me dá uma área. Não sei se deu para entender essa é a diferença. E a questão toda, né, é que, por exemplo, tem certos volumes que a gente já tem conhecimento deles, e na aplicação dessa expressão a gente obtém, né? A gente obtém através dessa, né? Acredito que uma saída aqui seria aplicando somas de rima, sei lá, você pega aqui só um segmento, né? Aí gira só ele, né? E dá uma superfície cilíndrica. Então, cada segmento que você toma, né, o giro dele, usando essa fórmula, lhe dá superfícies cilíndricas. A soma dessas superfícies lhe dá o volume. Seria um caminho de gerar, né, de chegar nessa expressão. Em algum momento, eu repito, né, eu fiz esse rascunho e eu não lembro que chegado no resultado prévio. Mas, enfim, é um dado assim que é muito utilizado. Então, aqui eu estou apresentando ele, né? Eu vou rascunhar ele e na aula dos exercícios eu trago um feedback em relação a isso para vocês. Então, por exemplo, como gerar o volume de um cilindro, por exemplo, de raio R e altura H. Né? Tem algumas coisas que a gente pode gerar. Então, o que a gente sabe, né? Assim, em relação a essas figuras. Nós sabemos que o cilindro de base circular, né? Eu tenho aqui o cilindro de base circular, de raio R e altura H. Então, o que a gente sabe, né? Que o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. E a área da base, nós sabemos que é πr ao quadrado, vezes a altura, né, vai dar o volume desse cilindro. Mas aí eu quero aplicar isso, né, nesse processo que a gente viu aqui de integração e ver como é que fica, né?
Então, vamos aplicar, né? Para isso, a gente vai ter que gerar uma função, né, que cumpra um desses papéis aqui. Ou, sei lá, da rotação, né, de alguma coisa, não sei. Então, uma maneira da gente fazer isso, né, de gerar esse volume, é criando a seguinte função. Imagine que aqui eu vou colocar uma função constante, vou considerar uma função constante. Essa função, vou supor que a altura dela é R, né? Ou seja, o meu f de x é R, para x variando do zero até o h, ou seja, aqui é h. Ok, aí aqui eu vou fazer a nossa rotação vai ser assim. Vou rotacionar em torno do eixo X. Deixa eu só ver como é que vai ficar isso aqui. Então, meu y vai ser R. Isso, X é H, né? Quer dizer, o X varia de 0 até H. A questão toda é que aqui vai mudar, né? Porque essa rotação aqui é em torno do eixo Y. Então, fica com essa estruturação assim, né? Quando é em torno do eixo X, aí inverte, né? Então, no caso, a nossa palheta que vai ser girada vai ser essa, né? Deixa eu só pegar aqui. Essa vai ser a nossa palheta, né? Que é a nossa função constante, né? Que no caso é exatamente, né? É realmente inverte mesmo, x é h. Então isso aqui vai ser a integral π vezes a integral de, no caso aqui, o h, né? A nossa função, variando no intervalo de 0 a r. Aí não bate, né?
Não, deixa eu aplicar o outro da outra maneira, né? Não, mas é porque a rotação, eu acho que é melhor deixar ele em pé, né? Assim, ó, deixa eu refazer ele aqui. Ao invés de pegar eu vou pegar aquele de 0 a R, né? E aqui a função constante é H. Essa altura aqui como sendo H. Então, só isso, né? Aí eu vou rotacionar ele. Aí quando eu faço a rotação, aí vai dar exatamente o nosso cilindro, né? É assim, acho que fica melhor. Então, o nosso volume vai ficar π integral. A nossa função é a função constante h, né, ao quadrado, no intervalo de 0 a r, dx. Estranho, né? Porque isso aqui vai dar a integral, essa função aqui, esse h ao quadrado é constante. Então, de fato, ele sai, né, da integral, kh2, ia ficar a integral de 1, que ia ser x, né, para substituir de 0 a r. Então, isso aqui ficaria π h2r, quer dizer, dá o contrário, né? Bom, pois é, mas do outro jeito, não é bem não é bem o volume do cilindro. Assim, é outro cilindro, né? Porque seria rotacionar, seria fazer essa rotação aqui, né? Girar ele assim. Deixa eu, tá, vai ficar difícil aqui de riscar, mas não sei se vocês estão entendendo, é pegar essa parede aqui, né, e fazer a rotação aqui em torno de Y. Então, sei lá, é outra coisa. Não é mais esse cilindro, né? Bom, então, assim, eu acho chato, assim. Exato. Tem um lado chato, assim, dessa coisa quando as contas dão errado, né? Às vezes, quando termina a aula, você olha e faz, ah, era isso, ó. Às vezes era uma bobagem. E aqui, né, existe, a gente, assim, está em diálogo, né? Então, assim, eu pretendo não protelar muito essas informações, né? Para, de fato, comprovar que é isso mesmo. Então, assim,
esse documento já foi apresentado para as outras turmas, né? E nessa parte, pelo menos, né, nunca tinha dado nenhum tipo de erro, assim, né, dessa natureza. Então, a minha sugestão é o seguinte, como isso aqui é uma aplicação, né, e nos exercícios ele aparece lá no final, né, bem no final mesmo. Então, a minha sugestão, né, inclusive a gente fazia de algumas maneiras, né, não fazia nem de uma só. Não, aqui H2 não tem X, né? Isso aqui é constante, ela sai, né? A nossa função aqui, ela é constante, ela não tem... Ela saiu da integral, na verdade. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, a minha sugestão é a gente já parte para os exercícios, né? Que quando a gente começar a fazer os exercícios, né? Provavelmente a gente não vai chegar nele hoje. Aí eu dou uma olhada nele no fim de semana com mais calma, né? E dou uma apresentação, inclusive, melhor, né? Apresento várias formas, respondo essa pergunta que surgiu, né? Por que que não era para ser assim, se não assim, né? Se a analogia é em cima dessa expressão, né? Então, eu vou procurar responder essas perguntas e trago para vocês, faço uma apresentação bem bacana, né, em cima disso daí. Isso normal, volta e meia isso acontece, né? Nunca tive problema com isso, né? Então, às vezes a gente acaba, sei lá, relaxando e quando aparece um problema a gente meio que trava ali, né? Não identifica facilmente onde é que está complicado. Tá, então vamos seguir a sugestão, né? Vamos aqui para os exercícios e a questão número um, ela não é uma questão que será cobrada. Então, eu prefiro deixar ela para o final, né? Não é que eu não vá fazer, mas assim é lógico que é interessante que eu faça, mesmo que não cobre, né? Mas aí eu quero, vocês vão ver o qual o trabalho que vai dar, né? A gente vai ter que puxar uns somatórios, né, da manga e aplicar, então vai demorar um pouquinho. Eu acho melhor não focar nele agora. E vamos então para dois, tá? Eu acho que é mais interessante. Bom, a questão 2, ele pede a primitiva, né? No caso, a primitiva é a integral, né? A integral indefinida. Quer dizer, a 2 é idêntico a 3, assim, né? Só muda o formato do enunciado, no sentido que aqui ele já coloca, quer dizer, a 3 é definida, né? Então aqui é simplesmente integrar, né? Aqui já integrando e aplicando o intervalo, né, de integração. Tem alguma aqui que alguém tentou e não conseguiu resolver, né? Ficou o item D, né? Secante, da 12. Ok. Então vamos para ela, né? Então, a integral da secante ao quadrado de x dx, né? Vamos fazer algumas substituições aqui, né? Primeiro, nós sabemos que essa integral é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? De x dx. Aí, do jeito que está aí, não tem como a gente aplicar nenhum processo, né? Nenhum processo de ou substituição ou por partes, né? Então, o próximo passo que a gente vai fazer aí é o seguinte, né? Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, né? Isso aqui é uma coisa que nós conhecemos. E a gente sabe que aqui tem 1. E com isso é mais interessante, né, a gente fazer essa substituição aqui, né? Eu vou trocar o 1 pelo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, aqui nós ficaremos com isso. Integral de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x
Tudo bem até aí? Vocês tinham feito, quem tentou fez isso daí, não? Tá, ok. Então aqui já aparece algumas coisas, né, para gente, como por exemplo, isso aqui fica como a integral de seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, dx, mais a integral de 1 dx, né? Porque cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x dá 1. Espera aí. Você mudou para o ln. Você conseguiu terminar a integral, não? Ah, tá. Não, que se você fizesse, eu ia pedir para você exibir, né? Para a gente ver como foi que você fez. Ok. Então, o próximo passo aqui é o seguinte: as técnicas que nós conhecemos é substituição, partes, né? Substituição trigonométrica e viu essa última que é frações parciais. Então, tem umas que a gente vê que de fato não dá certo, né? Frações parciais não funcionam, a substituição trigonométrica já temos trigonométricas, então também são essas técnicas extras, digamos assim, não funcionariam aqui, né? Então, nos resta integração por substituição ou partes. Então, perceba o seguinte, né? Nós sabemos que a derivada do cosseno, nós sabemos que é menos seno, né? Isso a gente sabe. E observe que aqui tem cosseno, né? Essa função desse denominador é uma composta, e aqui no numerador tem a função seno. Então, quer dizer, eu posso mudar essa expressão aqui de tal maneira que talvez se encaixe aqui um processo de substituição. Então, eu vou focar só nela, né? Então, eu vou chamar ela de I, né? Depois eu volto para cá e termino aqui, completo com essa integral aqui. E aqui eu vou escrever assim, isso aqui vai ficar integral de cosseno ao quadrado de x, e aqui eu vou escrever seno de x vezes seno de x, né, dx. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok, então aqui eu vou fazer o seguinte. Nós vamos usar essa técnica aqui. O dv é igual a uv menos integral de vdu. Porque se eu for aplicar a substituição aqui, aí eu vou chamar, por exemplo, u de cosseno de x. Aí du é a derivada do cosseno, que vai dar menos seno de x dx. Aí se a gente for observar isso aqui, beleza, o u vai aparecer aqui, né, o ao quadrado, e du vai aparecer aqui, e esse aqui vai sobrar. Quer dizer, apesar de possuir, né, os termos
que nós precisamos para aplicar a substituição, mas aqui tem um a mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só esse, vou pegar só essa daqui, ó, só o seno de x, e vou chamar de u, e o resto eu vou chamar de dv. Né? No caso, eu vou chamar u de seno de x, e o dv vai ser justamente isso, né? Seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, dx. Aí, o que a gente vai ter que encontrar, né? O du, que é simples, né? A derivada do o cosseno de x. E na hora de integrar isso daqui, aí eu consigo integrar pelo processo de integração por substituição, né? Porque o seno, ele é a derivada do cosseno, né? Então, aqui, esse denominador, ela é uma composta. Aí eu consigo, né? Conseguimos fazer isso. Então, vamos encontrar o v, né? Que vai ser essa integral aqui. Antes de eu continuar, tá claro todas as ideias que foram expostas até aqui? Ok. Então, agora a nossa preocupação é essa integral. Onde é que você está vendo? Sim, o du. Du é a derivada do u, né, em relação a x. Então, derivar o seno em relação a x dá cosseno. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Du está aparecendo. No caso, na hora que a gente faz a substituição, né? Aí o dx, quer dizer, o x vai sumir e quem tem que aparecer é o du, quer dizer, é o u, né? Inclusive, o dx tem que dar lugar ao du. Essa é a intenção, né? Quando a gente aplica a substituição, de fato, todo mundo perde o posto, né? E entra essa nova variável no lugar da anterior. Mas, professor, na substituição, o du não seria seno de x, seno de x du, não? Sei lá. Peraí, diga de novo. Não, me enrolei agora. Mas, se fosse fazer substituição, aí ficaria como? Se fosse fazer aqui, sem aplicar por partes, ficaria assim. U, eu estaria chamando, desculpe, né? Aqui já é outra coisa. Vou fazer em azul. Como eu falei, U seria o cosseno de x, né? Que seria o mais próximo, né? Do que a gente conseguiria fazer. Aí o du seria a derivada do cosseno, né? Que seria menos seno de x dx. Aí na hora que a gente for substituir, ficaria assim. Aqui no denominador ficaria u ao quadrado, porque o u eu estou chamando de cosseno de x. Aqui, menos seno de x dx seria o nosso du. Então, o du, né, eu trocaria, tenho que botar aqui o sinal de menos, né? No caso, eu colocaria menos vezes menos, né? Aí, um dos menos, a gente colocaria para dentro, né, e faria a troca pelo du. Consequentemente, o outro menos ficaria aqui sobrando. E aqui apareceria o seno de x, que eu não consigo substituir ele.
porque eu sei que o U é cosseno de x. Tá, mas esse seno aqui ele sobrou. Então não dá para a gente aplicar substituição por causa disso, né? Não pode ficar uma expressão, não pode ficar uma expressão que envolva duas variáveis. A ideia do seno é a seguinte, se du é menos seno de x dx, significa que menos du é igual a seno de x dx, né? Então, eu vou pegar um seno de x e esse dx e vou trocar por menos du. Aí o menos, né, eu tiro da integral. É outra maneira também de enxergar isso aqui, né, o porquê que tem que aparecer esse menos. Então, pronto, a substituição simples nessa expressão aqui que a gente encontrou aqui, que eu estou chamando de i, não dá para aplicar o processo de substituição propriamente dito, né? Sendo que se eu aplico a integração por partes, né, aí significa que fica exatamente só a expressão que dá para a gente aplicar o processo de substituição, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Isso aqui que eu estou comentando é justamente isso daqui. Então, né, aproveitando aqui, deixa eu só apagar aqui e refazer, porque aqui é o que seria, primeira coisa, né? E segundo, é que eu já estou utilizando o IV. Não, mas o U vai ser o seno aqui no processo de integração por partes. Se eu for aplicar substituição, a gente não consegue, né? Exatamente, mas é isso mesmo. Porque é o cosseno que é o cosseno que está envolvido numa composta, e não o seno. Quer dizer, parece que esse caminho pode ser que seja possível também. Quando eu terminar esse processo, eu vou indicar não, né? Eu vou comentar um pouco da ideia que apareceu, né, de acordo com os comentários que o João está fazendo. Que parece que dá para fazer também, né? Não sei se a gente consegue ter muito sucesso nesse novo caminho, mas pelo menos assim, né? Parece que apareceu uma luz aí nesse processo. Tá, então aqui vamos calcular essa integral aqui, né, do V, e para aplicar o processo de substituição eu vou usar alfa, né, para não misturar com essas letras aqui. Então eu vou dizer que alfa é o cosseno de x, então a derivada do alfa em relação a x vai dar menos seno de x, né, dx, e vamos fazer aqui as trocas, né? Aí como eu falei, né, se d alfa é igual a menos seno de x dx, significa que menos d alfa é seno de x dx. Aí vamos fazer as trocas, né? A nossa integral vai ficar assim. Seno de x dx, né, é menos d alfa, então o menos vou deixar aqui fora. Vai ficar aqui d alfa sobre alfa ao quadrado. Aí essa integral a gente já viu como resolve, né? Essa integral é a mesma coisa de 1 sobre alfa ao quadrado de alfa, né? É a mesma coisa. E a maneira que a gente viu para resolver isso é escrever esse polinômio dessa maneira e aplica o processo de integração aqui nesse polinômio. Quer dizer, nessa espécie, né, que parece um polinômio. Então, isso aqui vai ficar menos alfa elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Né? Não sei se vocês se recordam, mas esse é o processo de integração
É a regra em polinômios. Então, isso aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar menos também, né? Então, menos com menos vai dar mais. Aqui vai ficar alfa elevado a menos 1. Então, essa integral, no caso, o alfa é cosseno, né? Então, significa que isso aqui vai dar 1 sobre cosseno. Todo mundo acompanhou até aqui? Ok, então vamos aplicar aqui o processo de integração por partes, né? Fazer essas respectivas substituições aqui. O azul foi a substituição, né? Que foi essa integral aqui, que é o v, né? Que é só o v. Então, vamos aplicar aqui o processo, né? Então, a integral da tangente ao quadrado, né? De x, eu vou escrever assim para não escrever tudo isso, né? Então, isso aqui é igual a u, que é seno de x, vezes v, que é 1 sobre cosseno de x, menos v, que é 1 sobre cosseno de x, né? Então vai ficar a integral de 1 sobre cosseno de x, vezes du. E du é cosseno de x dx. Ficou clara essa substituição? Nessa regra aqui. Eu peguei tudo que a gente conseguiu encontrar, né? Tudo que a gente conseguiu aqui, ó, e substituir aqui. Então, esse U é esse U aqui, ó, seno de x, esse V é esse que a gente encontrou, 1 sobre cosseno, né? Menos a integral de o V é 1 sobre cosseno, e o du está aqui no numerador, está aqui na parte superior, né? Du é cosseno de x dx, está aqui, ó. Tranquilo, né? Até aí. Agora, isso aqui vai ficar seno de x sobre cosseno de x da tangente de x, menos, aqui vai cancelar, né? Vai cancelar esse cosseno com esse cosseno aqui, vai ficar a integral de 1 dx, que é x. Então, pronto, a gente resolveu essa integral que nós chamamos de i. Essa integral que nós chamamos de i deu a tangente de x, deixa eu só ver se deu menos x. Ok, então, voltando aqui para essa integral, né, só para concluir, isso aqui é o que a gente acabou de encontrar, né, que é tangente de x menos x, e a integral de 1 dx é x. Então, isso aqui cancela, consequentemente, isso aí dá a tangente de x. Eu não sei se vocês lembram, né, que a gente derivou na unidade passada, né, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, aí a gente aplicou a regra do quociente, né, ficou o cosseno, que é o de baixo, ficou ao quadrado, aí ficou seno vezes a derivada do cosseno, menos, né, cosseno vezes a derivada do seno, uma coisa assim. Como a derivada, um deles tem sinal de menos, então ficou mais, né? Quer dizer, ficou exatamente isso daqui, né? Da onde veio o menos x? O menos x veio daqui, ó. Essa integral aqui, o v é 1 sobre cosseno de x, e o du é o cosseno de x dx, né? Então, aqui deu x. Né? Ficou tangente menos x. Sendo que aqui, nesse processo que a gente
iniciou, tinha um integral aqui que a gente não tinha resolvido, né? Que eu disse assim, não, eu vou chamar isso aqui de I, vou resolver esse I primeiro, daqui a pouco a gente volta, né? Mas o I deu tangente menos X. E esse é mais X, né? Por isso que ficou só tangente. Só faltou botar mais a constante, né? Tranquilo o processo, eu sei que não foi essas coisas tranquilas como na derivação, por exemplo, né? Sim, a ideia do João que eu fiz foi o seguinte, eu transformei esse numerador em seno vezes seno. Mas aí vem a pergunta, será que se eu transformo o denominador, será que eu consigo o êxito, né? Eu acho que só torna mais difícil por uma razão, né? Porque na hora que eu derivo o quociente, não, o quociente não, desculpa. Na hora que eu derivo o denominador, vai dar o que tem no numerador vezes dx, né? Esse dx aqui, ele é numerador, né? Esse é o problema. Que aí se eu derivo, o dx não aparece no denominador, quer dizer, não sei se funciona bem. Mas, assim, não estou dizendo que não é possível, né? Aí tem que testar. Mas não sei se todo mundo entendeu o que eu acabei de falar, né? O que eu acabei de falar, de forma resumida, é inverter isso, né? Ele acredita que dá para aplicar o processo de substituição. Assim, eu sei que a gente poderia se aventurar, né? Mas, sei lá, eu acho que o tempo não é muito favorável. Eu acho que é uma tarefa para vocês, assim, né? Ou então até para ele, né? Que lançou o desafio era fazer isso, né? Era inverter, não sei como é que ele pensa em fazer, né? Mas, sei lá, uma coisa seria assim, ó, seno ao quadrado de x, né? Aqui ele colocaria cosseno de x vezes cosseno de x, aí ele faria, né? O seno de x, né? Aí deu cosseno de x dx, né? Aí ia desenvolvendo, né? Tá, beleza. Aqui tem o cosseno, né? Mas e aí o dx, né? Não sei. Não sei como é que ele pensa em fazer, né? Não sei se bota um dx aqui, mais um dx, aí aqui já vai aparecer, né? Aí vira um du aqui, não sei. Não sei como é que ele pensa em fazer. Mas, né? Essa questão de integral, não existe caminhos únicos, né? Em turmas anteriores que eu já ministrei isso, eu já, assim, eu exibia os procedimentos padrões e às vezes alguns alunos iam por caminhos diferentes, né? Às vezes certos caminhos eu tinha que estudar para ver se de fato estava tudo correto e às vezes estava tudo certinho ali, né? Então assim é ferramental, né? Coisa de engenharia, né? Aqui assim em alguns momentos, né? Ok, então fizemos aqui uma da dois, as outras. Vocês acham que é tranquilo? Ou vocês acham que tem algum que vale a pena discutir agora? Ainda da questão 2. A G dá assim, tranquilamente. A G, deixa eu só ver mais uma vez aqui, é x3 mais 1. Então, é x3 mais 1, né, sobre x2. Bom, aqui uma ideia simples seria transformar em duas frações, né? Então, uma delas
seria x3 sobre x2, né? Aplicando as propriedades de integral, 1 sobre x2 dx, né? Então, é um caminho possível. Aí, a primeira a gente efetua a divisão, né? Ficaria integral de x dx. Aqui, a gente escreveria assim, né? X elevado a menos 2 dx. Então, o primeiro, né? Aplicando o processo de integração, que aqui é integral de monômios, né? Vai ficar 1 mais 1 sobre 1 mais 1, né? Isso ao pé da letra da regra. E esse também, ao pé da letra da regra, ficaria assim. Então, aqui seria x2 sobre 2, menos, né? Que aqui fica mais com menos, dá menos, né? X elevado a menos 1 sobre 1. Mas só arrumando, né? Ficaria x ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre x mais k. E está aí a integral, né? Indefinida. Tranquilo? Essa integral? Ok. Vocês acham melhor a gente continuar na segunda? Ou vocês ainda querem fazer mais algum? Porque aí a gente na segunda, né, eu traria para vocês o feedback lá da aplicação e a gente já voltaria da 3, né? Eu acredito a 3, 4 e a 3 e 4 são bem curtas, né? Não tem muita coisa assim, não é muito elaborado, né? As integrações aqui. A 5 tem algumas, né? Que já pegam um pouco aqui para resolver, né? Não é tão direto. E exibindo lá, possa ser que eu exiba até antes desse exercício 6 aqui, né? Coloque tudo na ordem, quer dizer, eu acho que ficaria fechadinho, né? Para segunda. Aí a gente negocia na segunda-feira mesmo. A segunda, né? Só recapitulando aqui. Bom, então, os demais, acha melhor assim ou não? Tá. Então, deixa eu só desligar aqui para a gente só conversar bem rápido